volta com o nosso Você Bonita para um bate-papo que vocês estavam esperando. E ele também esperou passar um tempinho para poder retornar, claro, com informações novas. Então, tem muita coisa que a gente quer falar em determinado momento, mas que a gente precisa ter um tempinho a mais para ter toda a propriedade, né? Falar com estudos e tudo que tem aí sido, eu diria, dito e analisado com a questão da reinfecção da Covid-19, da nova cepa, né, que vocês têm ouvido aí muito na mídia, e tudo isso é o que a gente vai entender melhor com ele, mais uma vez, nosso pneumologista, Dr. Rodrigo Santiago. Bem-vindo! Olá. Obrigado. Gente, ele foi vacinado e eu já dei parabéns e aplaudi, porque merece, né? Cuidando de tanta gente na UTI desde o primeiro dia desta pandemia. Parabéns, doutor, você merece. Já está com as 2 doses e que gratificante, viu? Você é um que merece, que a gente fica feliz e aplaude. Mas o assunto de hoje não é vacina, até porque a gente já comentou, e se vocês quiserem, claro, tirar as dúvidas sem problemas. Mas a sua sugestão, inclusive, esperou, né, como eu comentei, dar esse tempinho para a gente poder falar dessa tal reinfecção, dessa nova cepa e o que hoje a gente tem entendido do assunto. Minha produção preparou perguntas das principais que você tem recebido, inclusive, em consultório, e aí a gente vai, então, destrinchando o assunto. Combinado? Combinadíssimo. Então vamos lá. Vamos para a primeira já na tela. É possível se infectar com o coronavírus mais de uma vez? Qual é a resposta? Fique à vontade. Se você precisar sair, fugir do sim e do não e do depende, também fique à vontade. Mas na medicina a gente sempre foge do sim e do não. Não é? Né? Eu imagino. A gente escuta desde a faculdade que a medicina nunca fala sempre e nunca fala nunca. Uhum. Infelizmente, a gente tem que mexer muito no depende realmente, mas eu não vou ser ensaboado não, vou responder para vocês todos aqui. Bom, sim, é possível ser reinfectado, é possível ter mais de uma vez infecção pelo coronavírus. Por esse novo coronavírus, né, deixar bem claro. Porém, ainda é raro. E tomara que continue sendo raro e cada vez mais, cada vez com menos casos, né? Ainda é raro porque o que acontece? A gente tem a nossa imunidade, que ela acaba sendo adquirida até então, né, através de ter pego a doença. E alguns estudos mostraram, estudos da revista Nature, que é uma revista muito bem conceituada, que a nossa imunização depois de pegar a doença é por volta de uns 6 meses, tá? Uma proteção robusta, é bem verdade. Só que é muito melhor você se proteger tomando vacina do que ficando doente para não ficar de novo, né? Então a gente ainda não tem com dados muito claros, tá? Mas o que a gente tem é que geralmente por 6 meses a gente tem uma chance maior de ficar mais protegido e de não pegar. Ok. Existem reinfecções, são poucas ainda. Eu fiz um vídeo em novembro, até seu pedido, né, que a gente fez naquela época, e ainda está valendo. Estamos agora quase entrando em março, ainda vale. Ainda é raro. Se você não ganhou na cena, você conhece alguém que já ganhou na cena, conhece algum familiar disso. Então, mais ou menos assim a parte da reinfecção. Não é algo muito comum, não. É incomum, mas existe. Por isso, temos que nos cuidar. Vamos para a próxima pergunta e a gente já vai amarrar aquela explicação que eu li um texto muito bom que você mandou na pré-pauta. Eu adoro. Mas vamos para a próxima pergunta para a gente já unir aí essa informação que eu quero que ele passe para vocês. Como saber se fui infectado novamente ou se são sintomas persistentes da infecção que já tive? Era exatamente isso, aquela questão, doutor, que você me explicou quando eu tive até, que algumas pessoas podem ficar com o tal do PCR dando positivo por mais tempo, por outros meses, então até 4, 5 meses. E aí, se essa pessoa, após esse período, faz de novo um PCR e dá positivo, ela tem uma falsa sensação de reinfecção? Além dos sintomas também, né? Então, o lance do PCR é o exame que a gente faz para ver se está com a doença no momento. Tá. Existem alguns casos, também não é o mais comum, tá? Mas a gente tem que pensar em tudo que pode acontecer. Existem alguns casos que a pessoa continua com o teste do PCR por mais tempo, dando positivo, dando detectado. E não quer dizer que esteja transmitindo ainda. Por isso é uma coisa que todo mundo vem me perguntar: doutor, posso fazer aquele exame de novo para poder voltar ao trabalho? Posso fazer aquele exame de novo para ver se eu estou passando? Não é bem assim. Existem protocolos que às vezes seguem-se, mas na maioria das vezes você vai pelo tempo da doença.
Passou esse tempo, você não transmite mais. Tá. Então o PCR ele pode aparecer ainda, mesmo que não esteja infectando, porque o vírus não está ativo transmitindo, mas tem ali pedaços, fragmentos do vírus e que podem sair nesse exame. Tá. Então isso é uma coisa que causa muita confusão, inclusive para saber se tem reinfecção. Agora, quanto aos sintomas, a gente tem que pensar que é muito comum, isso sim é frequente, o pós-Covid, aquela síndrome pós-Covid ou o Covid persistente, né? Em inglês o pessoal tem falado long Covid, que a pessoa pode ter sintomas respiratórios por um tempo, pode ter uma fraqueza por um tempo, pode ter queda de cabelo, a gente vê algumas alterações na tireoide, né? E aí isso acaba atrapalhando todo o metabolismo da pessoa. Então é muito importante que eu repito isso. Teve o Covid, que bom que ficou tudo bem, mas principalmente você, não estou falando de pessoas de 20, 25 anos, mas quem tem a partir de 30, 35, já, principalmente com algum problema de saúde, obesidade, hipertensão, asma, diabetes, procurar um médico para fazer um acompanhamento pós-Covid para ver se está realmente tudo bem, para diminuir a sua chance de ter alguns sintomas. Então você vai tentar diferenciar essa pessoa que tem sintomas do pós-Covid do que ter novamente infecção. Porque ter novamente infecção a gente tem que pensar em outros aparatos, digamos assim, outros exames e outro quadro. A pessoa não teve mais nada e vai ter depois de 3 meses um quadro gripal, geralmente, né, com sintomas mais sugestivos. Então, é diferente daquela coisa que está se arrastando. E também tem um detalhe desse pós, eu posso dizer como paciente, a imunidade para combate, então até para as pessoas que ficaram bem, que foi o meu caso, você está combatendo um vírus muito forte. A imunidade cai, gente. Então o pós, certamente, alguma coisinha, se ainda que combatido o vírus do Covid, mas gastou-se ali aquela energia para acontecer, pode ser que venha algo e um outro vírus ou até outras coisas, né? Ou uma bactéria e que se hospede, que se aproveite do momento que a gente está mais vulnerável no pós-Covid, não é, doutor? Eu tive uma sinusite. A gente segurou até onde pôs o antibiótico, que se estendeu bastante. Pois é, e quem acompanha o programa todos os dias via pela minha voz, então não tinha mais Covid nenhuma, tinha uma sinusite, que também não é nada agradável, né? Então, eu acho que é interessante também a gente poder abertamente conversar sobre isso. Vamos para a próxima, olha lá. Qualquer pessoa pode se reinfectar? Tanto quanto qualquer pessoa pode se infectar, ela pode também se reinfectar, né? Claro, vamos pensar que a pessoa que não está se cuidando tem muito mais chance tanto de infectar quanto reinfectar. A pessoa que tem, de repente, a imunidade mais baixa, né, mais enfraquecida, também, inclusive com as formas mais graves. Uma coisa que me preocupa muito, que eu vou puxar um pouquinho esse gancho, eu sempre tento trazer um pouco de leveza, mas é uma coisa que a gente tem que ter preocupação, que a gente sabe pouco ainda, é sobre essas novas cepas, né? Essas variantes novas, eu tenho amigo pneumologista, um grande abraço ao meu amigo pneumologista Arbex, e tem pego alguns casos realmente mais graves, em Araraquara, por exemplo. Que é o que a gente ouviu. O que a gente tem de certo é que ela transmite com mais facilidade. Isso é fato, né, pelos estudos já. Tá. Ainda tem sido uma impressão nossa que alguns casos mais graves têm aparecido também, além da facilidade de transmissão. E casos mais graves em jovens. Então, por favor, que geralmente quem não se cuida, né? Porque a nossa principal preocupação com o jovem é ele pegar e levar para o vovô, para a vovó, para a mãe em casa e aí ser mais trágico. Não, parece que até os jovens estão tendo problemas mais sérios. Então vamos tomar cuidado com essa cepa. A gente tem que brigar sim com os nossos governantes todos para ter logo vacina para todo mundo. Não adianta eu estar vacinado se ninguém tiver vacinado, né? Claro, tem que estar todo mundo vacinado logo. Enquanto a gente está esperando essa vacina para todo mundo, a gente tem que continuar se cuidando para não infectar, para não reinfectar também. Porque até então vocês precisam de mais tempo para ter uma resposta se essas novas cepas também conseguem ficar, vamos dizer assim, amenizadas com a vacina. Amenizadas, ou imunes. E isso é interessante que ainda, né? Quanto mais tempo a gente tem vírus circulante, maiores serão as mutações.
E a imutação realmente foge um pouco do nosso conhecimento de se a vacina vai ser eficaz ou não. Então não adianta a gente ficar vacinando devagarzinho, tem que ser mais rápido sim, fica aqui a minha parte da cobrança para os governantes, tem que ser mais rápida essa vacinação para que realmente ela funcione. Claro. Se ficar lerdiano demais, aí as mutações vão começar... Vão tomando espaço. Vão tomar espaço, vão dar a rasteira na vacina. Entendi. Olha lá, próximo. Quais são os critérios, então, para o diagnóstico da reinfecção? Como é que a gente vai ter certeza que houve, então, uma reinfecção? Então, se a pessoa chega lá para fazer o teste, vem um positivo e ela sabe que ela já teve outro PCR positivo em outro momento. E aí? Até um pouco de continuação da pergunta anterior, né? E até também o porquê de não termos tantos casos de reinfecção confirmados. É difícil, eu procurei bastante na internet para saber quantos casos de reinfecção a gente tem. Porque quando começou a surgir, a gente sabia, ó, tem um ali em Hong Kong, tem um na Bélgica, tem um nos Estados Unidos e tal. Hoje, pelo que eu consegui achar, a gente tem mais de 10 mil casos sendo investigados e confirmados teria por volta de 50. São poucos. Só que também é difícil você ter uma confirmação, porque teria que ter um sequenciamento genético desse vírus para avaliar realmente esse novo vírus sendo contaminante para essa pessoa. Entendi. Então, o que a gente tem hoje, orientado pela OMS, pelas sociedades responsáveis de infectologia e tudo mais, depois de 90 dias do PCR positivo. Ou seja, você teve... E também, gente, não adianta teste rápido, por exemplo. Né? A gente tem alguns outros. Hoje em dia o teste, até uma pergunta que o pessoal faz, eu vou até puxar um ganchinho. Aquele do cotonete, do rápido das farmácias, ele é muito melhor do que o do dedo. Do dedo eu nunca me pauto por essa. Mas esse do cotonete, veja bem, o negativo dele não exclui. O negativo não dá para confiar, mas o positivo dá para confiar. Então, pensando assim, mas falando então do critério para falar que é uma reinfecção. Depois de 90 dias... ou mais, obviamente, de um primeiro PCR positivo, PCR-RT, que é daquele cotonete doído, doloroso, incômodo. Depois de 90 dias desse, você pode considerar uma reinfecção. E aí eu fui buscar também meus dados oficiais, né? No hospital que eu trabalho, realmente no hospital tivemos pouquíssimos casos de reinfecção e no consultório até agora eu tive 5. Pouco. Eu vejo muitas pessoas com Covid. 5 são poucos casos. Não vou falar que esses 5 estão no meio desses 50, porque teria que fazer o sequenciamento genético. A gente não tem isso no Brasil facilmente, né? Agora, por exemplo, doutora, eu vou botar a perguntinha do público, mas olha que interessante. Eu tive que fazer o PCR antes de voltar a trabalhar, até para que a gente tivesse mais segurança, né? Foi uma orientação do doutor Rodrigo, porque eu trabalho sem máscara, tá todo mundo com máscara. No entanto, eu estou sem e o meu convidado também. E quando eu refiz, eu tive, então, depois do período do positivo, ele negativo. Caso eu refaça, se eu tiver algum sintoma e ele venha positivo, no meu caso é uma certeza de reinfecção. Já deu porque eu já tive um negativo. Então eu acho interessante ter o público, que poucas pessoas refazem o PCR, porque é um exame caro, ele é incômodo e que, como você disse, não há necessidade pela questão dos 14 dias não estar mais transmitindo. Exato. Mas para quem fez e já deu um negativo depois do positivo, acaba facilitando caso haja uma reinfecção, certo? Podemos entender assim. Obviamente com sintomas novos, né? A pessoa estava bem. Claro. Vamos lembrar, vamos tirar de novo daquele caso pós-Covid. A pessoa estava com o quadro arrastado. Não, ela ficou bem. Aí depois de 2, 3 meses, começa a ter, faz lá depois de 3 meses o teste, tem que pensar em reinfecção. Perfeito. Vamos lá para a perguntinha do público agora. Vamos embora, vocês perguntam na tela. Obrigada, Deia, um beijo. Quais os relatos de sintomas de Covid em bebês? Bom, apesar de eu não ser pediatra, eu adoro achar, por sinal, um beijo. Eu tô parecendo uma guila, mandando um beijo para todo mundo, né? Acabou de nascer o Henrique, meu sobrinho. Beijo! Filhinho da Ana Maria e do Marcelo. E a Ana foi a primeira gestante de tomar vacina, ela é oncologista em Campinas. Que legal! Tô com uma vontade de fazer uma sorologia nele para ver se ele veio com anticorpos. Tá vendo? O professor Ana veio com anticorpos. Mas enfim, gente, bebê tem sintomas como qualquer outro bebê, de sintomas gripais, por exemplo. Agora, a gente não tem muitos relatos, ou quase nada de relato, de criança evoluindo mal com coronavírus. Vamos lembrar que o coronavírus é um vírus que está no nosso meio desde a década de 60. E ele sempre foi responsável por resfriadinhos bobos
Então, todo mundo aqui já teve algum resfriado por coronavírus em outros anos. Tá. Essa mutação realmente está nervosa, está mais grave. Então, ela veio mais grave para os pacientes adultos, principalmente os idosos e quem tem problema de saúde. Criança, a gente não vê relato de quadro grave. Tá? Então, a criança, no caso, acaba sendo muito mais importante para tomar cuidado com a babá, com a vovó que está com a criança. Tá. Pensar num bebê, poxa vida, recém-nascido, tem que tomar todos os cuidados, porque ainda não está com o seu sistema imunológico em dia, tudo mais. Então, sempre tem o seu pediatra para fazer esse tipo de pergunta, mas os sintomas gripais, sintomas virais, como qualquer outra criança pode ter. Um narizinho entupido, escorrendo, tá com dificuldade de respiração. Mas também temos que lembrar que agora a gente está entrando no momento dos outros vírus respiratórios. Gente do Olha céu. A confusão que isso pode dar. Bronquiolite, H1N1... influenza, rinovírus, tudo isso, né? Então, tenha sempre o seu pediatra de confiança, para os bebês principalmente, né? Mas não é para todo mundo sair desesperando. Meu Deus, meu filhinho está escorrendo o nariz, ele vai morrer de coronavírus. Não. Pelo amor de Deus, você tem que sim afastá-lo das pessoas que seriam mais risco. Perfeito. Mas quanto à criança, tenha calma, tenha parcimônia e procure o especialista, o pediatra. Mais perguntinha na tela. Obrigada, Aline, um beijo. Minha avó tem alergia à dipirona. Ela pode tomar vacina? A vacina tem dipirona? Não. Não. Então ela pode tomar vacina. Pode e deve tomar vacina. A gente falou sobre isso outro dia, que é uma discussão de pacientes que são mais sensíveis e que acabam tendo reações alérgicas com mais facilidade ao longo da vida por tantos outros motivos, e que precisa conversar com o médico que cuida, né, doutor Rodrigo, para colocar na balança, né? Sem dúvidas. É que, na verdade, por exemplo, a pessoa pode ter uma reação, uma dor no braço, eu não tive nada, tá? Mas teve gente que teve dor no braço, teve gente que teve febre, por uma vacina ou por outra, né? Agora, é igual todo mundo, a minha briga sempre foi falar assim, não toma vacina da gripe porque ela me dá gripe. Não dá gripe. Não dá gripe. A pessoa muitas vezes está num momento do inverno que tem sintomas de rinite, se confundem com a gripe e sai falando, tô gripado. Não está gripado. Gripe deixa de cama. Então a gente tem que pensar assim que em alguns casos a gente tem que avaliar bem e criteriosamente quem tem que tomar vacina ou não. Tá. Neste caso, a gente está no meio de uma pandemia, então a gente tem que sim abrir bastante esse leque para todos, até porque os pacientes oncológicos, os pacientes com câncer, a gigantesca maioria tem sido liberada assim para tomar. Entendi. Acabei de falar de gestante também. Tá. Tenha sim o seu médico de confiança para procurar e pegar informações individualizadas. Tá. Né? Mas quanto à alergia de pirona, não tem problema. Geralmente a alergia é aos componentes da vacina. Tá. Né? Se tiver alergia a algum dos componentes da vacina, tudo bem, não pode tomar. Caso contrário, não tem problema. Vamos lá, mais perguntinha. Obrigada, Janaína, um beijo. Se a pessoa está com Covid, porém com sintomas leves, ela pode tomar vacina? Gente, e se não sabe, né? Já fiquei pensando nisso também, Janaína. Ótima pergunta. Pergunta maravilhosa. Frio na barriga. Não, ainda não. Se recupere. Mas a recuperação são o quê? Para voltar ao trabalho, de repente, 10, 14 dias? Sim, para voltar ao trabalho, 10 a 14 dias, obviamente de máscara, e voltar às suas atividades. E para tomar vacina já? Não, 30 dias. 30 né? dias. Então... E se não sabe, doutor, você está sem sintoma? Não, mas aí E se eu joguei na cena, eu perdi o bilhetinho e não sei se eu ganhei? Se não existe, é complicado. Então, assim, não tem como. E outra, não vamos fazer teste em todo mundo para tomar vacina. Exatamente. Né? Então, aquele assintomático... Imagina-se que deve ser uma carga muito baixa que não vai ter problema. Eu peguei pacientes, obviamente médicos, né? Médico, enfermeiro, porque está só na área da saúde por enquanto. Eu peguei paciente que teve Covid entre a primeira dose e a segunda, porque não tinha dado tempo de fazer a segunda. E assim, putz, eu tomei a vacina, 2 dias antes de começar a ter sintoma. Foi a vacina que causou o Covid? Claro que não. A vacina não tinha dado o efeito necessário. Perfeito. E graças a Deus ficou tudo bem com esses pacientes que eu atendi. Então 30 dias depois do início dos sintomas, ou se não soube do sintoma depois do teste, para tomar a primeira ou a segunda dose, se for o caso. Muito bom. Vamos lá, tem mais. Obrigada, Amanda. Um beijo para você. A mãe que recebe a vacina passa os anticorpos para o seu bebê através da amamentação? A gente até falou isso, né? Na verdade, não dá para saber. Ainda não dá, muito novo, né? A mãe passa anticorpos, sim, para o filho na amamentação. Lógico, o aleitamento materno é algo
maravilhoso, é algo lindo e ajuda demais tanto a mãe quanto o bebê, isso é fato, né? E os anticorpos dela geralmente passam. Eu não posso falar com certeza aqui que os anticorpos da vacina vão ser transmitidos pelo aleitamento. Mas tem um relato de um caso, eu até brinquei agora do meu sobrinho, que a mãe vacinada, quando gerou o filho nasceu com os anticorpos, né? Então, será que foi na concepção, né, enquanto estava no ventre da mãe, ou foi depois de ter recebido o aleitamento materno? Não dá para saber. O importante é que sim, continue fazendo aleitamento, que assim você está dando todos os anticorpos para os seus filhos. É verdade. Tem mais. Olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Um beijo, Roberta, obrigada. Gostaria de saber sobre os pulmões. Tive 60% dos pulmões comprometidos. Como eles podem se recuperar? Estou fazendo exercícios em casa. Puxa, doutor Rodrigo, essa daí é para você mesmo. Só pergunta boa. É realmente coisa do dia a dia. É muito legal poder falar para vocês isso aí. Então é o seguinte. A gente estava falando do Covid longo, né? O Covid persistente. Eu vou falar alguns dados. São um pouquinho assustadores, mas assim, nas primeiras 12 semanas, 1 a cada 12 pacientes pode ter sintoma ainda. Depois de 12 semanas. Depois de 5, 1 a cada 5 pacientes que teve Covid podem ter sintomas. Isso é chato pra caramba, é ruim. A pessoa vai fazer os exercícios normais do dia a dia e não consegue. Então a gente pega realmente a grande maioria com queixas respiratórias mesmo, né? Fisioterapia respiratória, reabilitação cardiopulmonar, isso ajuda muito, é o que mais ajuda esses pacientes. Claro que eles devem ser avaliados, né? Tem que procurar um especialista, no caso, está com problemas respiratórios, procurar o pneumologista. Já peguei casos de embolia pulmonar depois de mais de 20, 25 dias do início dos sintomas. Já peguei casos que a gente tinha algumas lesões pulmonares importantes que a gente teve que intervir de alguma maneira, né? Medicamentosa que fosse, mas a gigantesca maioria das vezes, exercício é muito bom, mas tem que saber quais exercícios fazer. Então procure um especialista da área, um fisioterapeuta respiratório, que tem tudo para ajudar. E sim, a grande maioria, ainda bem, a grande maioria acaba limpando, eu gosto de falar assim, limpando aquelas lesões pulmonares. No início eu pensei que não fosse. Com o tempo a gente foi vendo que a maioria limpa. Ai, que bom. Graças a Deus. Agora, alguns realmente ficam com sequelas e alguns precisam de tratamento por mais tempo. Seja ele medicamentoso, seja ele com fisioterapia. Então, por isso, sempre procura um especialista. Perfeito. Olha lá, tem mais perguntinha. Essa é da produção. Infecção por uma nova cepa é considerada uma reinfecção? Se a pessoa teve infecção prévia e agora ficou de novo com essa cepa nova sendo verificada, né? Sim, é considerada reinfecção. E é aí que mora o nosso grande medo. Porque eu falei de 5 pacientes, né, e não dei spoiler. Agora eu vou falar dos meus 5 pacientes. Nenhum deles precisou de medicação na reinfecção. Foram todos muito tranquilos, muito leves. Fizemos aquele segmento que você sabe bem que eu faço. Fomos acompanhando, pedimos alguns exames, tudo. Foi tudo muito bem. E o nosso grande medo é caso essa reinfecção seja pela nova cepa, que parece, não estou dando certeza, que parece ser mais agressiva. Repito, certeza que ela transmite com mais facilidade, isso é fato. Que ela é mais agressiva, ainda não temos essa certeza, mas temos uma impressão. Então, o nosso grande medo é que uma reinfecção por essa cepa nova, que está vindo, gente, está espalhando, que ela seja mais grave. Tomara que não. Mas por isso que as pessoas precisam manter as máscaras, precisam lavar as mãos, precisam ter mais paciência para realmente manter o distanciamento social, evitar principalmente aglomeração. Eu não estou falando para ninguém ficar preso em casa não, gente. Eu não sou dessa patota, digamos assim. Mas tem que evitar sim aglomeração, tomar os cuidados necessários. Lembrar como é que é a transmissão. O tempo todo a gente tem que estar lembrando como é a transmissão. Então, se você está num ambiente, mas você está com distanciamento, no nosso caso nós estamos com distanciamento. Sim. Porque estamos sem a máscara. Mas se a gente tivesse de máscara, aumentava ainda mais a nossa segurança. Então, assim, é isso, né? Falando de máscara, puxando um gancho importante também. Tem pessoal falando, 2 máscaras, tal, como que vai ser, como não vai. Isso é interessante. Estamos no Brasil que, infelizmente, a gente não tem as mesmas condições da Europa, dos Estados Unidos, né? Então, a gente tem visto na Europa, onde tem rolado as novas cepas que vieram da Inglaterra, no caso deles, que tem sido orientado de usar as máscaras cirúrgicas, realmente as máscaras N95, aquelas mais protetoras, que apenas nós da área da saúde acabamos usando. Por quê? Porque primeiro que no Brasil não vai ter para todo mundo, segundo que é caro pra caramba.
né? Então, uma dica importante, e não é ficar dando nozinho, que isso pode ficar ruim, porque pode ter frestas na máscara. Uma dica interessante é o seguinte, usa 2 máscaras. A máscara de pano e, de repente, uma descartável. Tá. Porque se, de repente, cada uma delas protege por volta de 40% das partículas, usando as 2 juntas, chega a mais de 90%. Tá. Isso eu não estou falando, eu nunca falei isso lá atrás, eu nunca falei isso em 2020. Eu estou falando agora por conta dessas novas cepas que ainda tem muita incógnita, mas o que se sabe é que ela transmite mais. Então, é uma boa usar realmente 2 máscaras, principalmente quando tiver contato com mais pessoas. Entendi. Por exemplo, as minhas funcionárias, quando vão pegar transporte público, não tem que ficar o dia inteiro com a N95. Mas na hora do transporte, que tem muito mais gente, uma aglomeração maior, usar sim Ou 2 máscaras. N95 com uma outra, né? Olha, que aí a gente consegue evitar de ficar usando muito. Então são algumas técnicas, algumas táticas que a gente vai passando para a população. Sem dúvida, porque quando você diz que ela transmite mais, é que a gotícula, então... É mais agressiva na transmissão. Uma boa notícia que acabou de sair, é sempre um tapa aqui, um agrado ali, né? Acabou de sair que aquele medo que a gente tinha da superfície está cada vez mais em desuso, tá? Cada vez menos a gente tem que pensar em superfície de ser transmissível. Porque ele morre. Ele fica inativo. Claro, uma pessoa acabou de espirrar aqui, eu vou lá, pego e ponho, né? Não tem jeito. Entendi. Mas geralmente fica na superfície, ela pode até durar bastante tempo, mas ela perde a sua atividade de transmissibilidade. Entendi. Então vamos pensar no foco principal, evitar o contato direto com as pessoas na parte de falar, por conta da... Ai, gente, beijo, abraço, cumprimentar assim, perto, e volta a dizer, vamos brigar para a gente conseguir logo as nossas vacinas para todo mundo. É isso aí. Perguntinha do público. Obrigada, Luciene, um beijo para você. Minha filha tem angioedema hereditário. Gostaria de saber se tem algum risco de uma reação alérgica se ela tomar vacina. Vou usar uma expressão, e você me apertou sem me abraçar. Esse é uma doença realmente rara, espero que ela seja muito bem acompanhada. Por sinal, eu vi essa doença, além da faculdade, eu fui ver num episódio do House. Jura? Juro, é raro. Mas assim, tem que falar com o seu médico, igual a gente falou agora há pouco. Tá? Não tem relatos de contraindicação a alguém que tem angioedema hereditário. Agora, quantos anos tem a sua filha? Ela está longe da fila da vacina. Até chegar na vez dela, tem muita coisa para a gente aprender, muitas águas vão passar debaixo da ponte, para a gente saber se ela tem indicação ou não. Muitas vezes perguntam, meu filho tem asma, tá? Não, ele não tem contraindicação, pelo contrário, ele tem indicação, mas até chegar nele, calma, eu estou preocupada com você, não com seu filho, com a avó do seu filho, né, com a sua mãe. Entendi. Então, vamos brigar para sair logo essas vacinas para todo mundo. Mas, doutor Rodrigo, importante lembrar também, a gente está falando da questão da vacina, que tem que tomar, né, gente? Essa ideia de não tomar a vacina, enfim, pensando numa pandemia que a gente está vivendo, acho que nem cabe na discussão. Mas, lembrar então que a gente, mesmo vacinado, então no seu caso você vacinado com as 2 doses, você está desenvolvendo uma imunidade, no entanto, você pode se contaminar. A vacina veio para diminuir o agravamento do contágio, certo? Certo, perfeito. E neste caso, se você tiver sintomas, você ainda vacinado tem que fazer um PCR. Sim, e eu posso transmitir. É isso? E pode transmitir? Posso transmitir. Então, assim, por isso que eu tô falando que tem que ser todo mundo ser vacinado. Se eu tenho ínfima chance de virar óbito, Deus me livre e guarde. Porque os estudos mostraram que a gente não tem, depois que você toma vacina, 100% não teve internação, por exemplo. Estou falando do caso que eu tomei a Coronavac. E aí 50% de chance de não pegar, e se eu pegar, a chance é de ser muito leve. Mas se eu pegar, eu posso transmitir. Exato. Então eu só me protegi, mas não estou protegendo as pessoas. Por isso que tem todo mundo vacinar, para a gente diminuir cada vez mais a chance. Até matemática. Sendo mais leve para alguém vacinado, pode transmitir, mas transmite já menos, porque vai ter menos sintomas. E vai diminuindo cada vez mais. Então vamos diminuindo cada vez mais. Né? É isso, gente. Todo mundo fazendo a sua parte com responsabilidade, né? Vou deixar o contato do Dr. Rodrigo, que ele realmente é nesse papo leve, que a gente tem que se preocupar, mas que a gente também tem que dar o respiro, porque senão não dá, é muito difícil, né? Vai lá no Instagram para segui-lo, ele coloca vídeos, coloca live, @doutorabreviado Rodrigo Santiago, @doutorabreviado Rodrigo Santiago, para todo mundo acompanhar o trabalho, fazer perguntinhas. Obrigada mais uma vez e parabéns pelas 2 doses, fiquei muito feliz. Beijo, viu, doutor? Obrigado. Até a próxima. Beijo na sua família querida, na sua mamãe, que me presenteou, muito querida.